Existe uma verdade sobre dinheiro que muita gente não aceita. A maioria dos problemas financeiros não começa na renda, começam em decisões pequenas que parecem inofensivas, mas que se repetem todo mês. Quase todo homem que vive apertado financeiramente tem uma explicação pronta. Ele diz que ganha pouco, diz que as coisas estão caras e diz que quando a renda melhorar, tudo vai entrar no lugar. Só que quando você observa a vida real de perto, a história quase nunca é essa. Porque esse mesmo homem compra coisas que não estavam planejadas. Ele assume compromissos que sabe que vai apertar um mês. E quando aparece uma decisão simples, que seria guardar um pouco de dinheiro, ele escolhe gastar. E escolhe o que dá mais prazer imediato e depois tenta se ajustar. O curioso é que isso não acontece só uma vez. Acontece de novo, depois se repete e depois acontece de novo. Então, a conta não aperta por um grande erro. Ela aperta por dezenas de pequenas decisões que parecem relevantes no momento. Só que no final do mês, todas elas se encontram. E aí vem a parte que pouca gente gosta de encarar. Porque quando o dinheiro acaba, antes do tempo, é muito mais confortável dizer que o problema é a renda. Porém, na maioria das vezes não é. O problema é que as decisões financeiras são tratadas como se não fossem decisões de verdade. Repara em como esse padrão começa. Ninguém acorda de manhã pensando: hoje eu vou bagunçar a minha vida financeira. Não é assim que acontece. O que acontece é muito mais simples e muito mais comum. O sujeito passa o dia inteiro tomando decisões pequenas sem perceber que são decisões financeiras. Ele está no trabalho, resolve almoçar fora porque é mais prático. Depois aparece uma compra rápida no celular, coisa de poucos minutos. No fim de semana surge um convite e ele vai porque também merece aproveitar um pouco. E nenhuma dessas decisões parece grave quando acontece, e é exatamente aí que está o mecanismo, porque na cabeça dele, cada escolha parece isolada. Ele trata cada gasto como um episódio separado, algo que não tem relação com o resto do mês. Só que dinheiro não funciona assim. Dinheiro responde a padrão, e padrão nasce na forma como você decide no cotidiano. Quando o homem não tem clareza sobre o que pode e o que não pode naquele mês, qualquer impulso vira justificativa. Ele encontra motivo para tudo. E é aí que vem aqueles pensamentos como: eu trabalho muito, tive uma semana muito difícil, eu não quero passar vontade. Só que enquanto essas decisões parecem pequenas na hora, elas estão formando uma sequência. E quando essa sequência se repete mês após mês, ela cria uma rotina invisível de desorganização. Com o tempo, esse padrão começa a aparecer na vida real de um homem. No trabalho, por exemplo, ele começa a aceitar qualquer pressão porque precisa do dinheiro daquele mês. Não é escolha estratégica, é necessidade. Então, ele engole decisões ruins, segura coisas que não respeita e evita qualquer movimento que possa mexer na renda. E não é porque ele não tem capacidade, é porque ele não tem margem. Quando a vida financeira está sempre apertada, cada decisão profissional passa a ser guiada pelo medo de faltar no fim do mês. Mas o efeito não para aí. Dentro de casa também aparece naquelas promessas que ele faz e depois precisa voltar atrás porque o dinheiro não deu. No plano que ele começa e depois ele para no meio. Na compra que gera discussão porque ninguém sabe direito como aquilo entrou no orçamento. Com o tempo, isso começa a afetar uma coisa que quase nenhum homem percebe de imediato: o respeito. Não é que alguém precise falar nada diretamente, mas quando a vida material vive em desordem, as pessoas ao redor começam a sentir que falta direção. E direção não tem a ver com ganhar muito, tem a ver com conseguir sustentar as próprias decisões.
quando o homem decide algo e depois o dinheiro mostra que aquilo não cabia na realidade, o que falhou não foi a conta, foi a decisão que veio antes dela. Chega um ponto em que não adianta tentar ajustar detalhe. Não é planilha nova e nem aplicativo diferente. Também não é esperar o próximo aumento para ver se a vida entra no lugar. O ponto de virada começa quando o homem muda a forma como trata as próprias decisões. Porque dinheiro não sai da conta sozinho. Sempre tem uma escolha antes. Então a primeira mudança é simples, mas exige postura. Durante um tempo, você tem que parar de decidir no impulso. Antes de qualquer gasto que não seja obrigação básica, você para e faz uma pergunta direta. Isto realmente cabe dentro das contas deste mês? Porque o que importa aqui não é o mês ideal, nem o cenário que você gostaria de viver. O que importa é o mês real. E aí, se a resposta for não, a decisão já está tomada. Então, não faz sentido começar a discutir com o próprio limite, nem ficar tentando arrumar justificativa para encaixar o que não cabe. Você simplesmente olha para a realidade e deixa passar. No começo, isso incomoda, porque você começa a perceber quantas decisões antes eram feitas no automático. Só que essa pequena interrupção muda uma coisa muito importante. Pela primeira vez, o dinheiro deixa de ser algo que acontece com você e volta a ser consequência das escolhas que você faz. No fim das contas, isso define um tipo de homem. Tem homem que vive reagindo ao dinheiro. Quando entra, ele relaxa. Quando falta, ele se preocupa. E a vida financeira vira uma sequência de meses bons e meses apertados, sempre dependendo do que aconteceu. Só que homem adulto não vive reagindo ao que aparece. Ele assume que cada decisão material tem consequência, e por isso ele começa a tratar dinheiro com o mesmo critério que trataria qualquer outra responsabilidade séria da vida. Isso não é obsessão por riqueza, é ordem. Porque quando um homem decide algo e sustenta essa decisão na prática, a vida começa a ganhar previsibilidade. O trabalho passa a ter direção. Os compromissos deixam de ser improviso. E as pessoas ao redor começam a perceber uma coisa simples. Ele sabe o que está fazendo. E isso não começa quando a renda cresce. Começa no momento em que ele para de explicar a própria situação financeira com fatores externos e aceita uma verdade que muita gente evita. Problema financeiro raramente começa no dinheiro. Quase sempre começa na forma como um homem decide. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.